Hoje é o último dia da festa dos tabernáculos, em que Deus prometeu o Espírito Santo da chuva serôdia. Todos os anos, conforme celebramos o último dia da festa dos tabernáculos, muitos de nós nos perguntamos: o que devemos fazer com o Espírito Santo que recebemos? Primeiro, vamos até Mateus capítulo 25, e reservemos um tempo para descobrir o que os santos da igreja primitiva fizeram após receberem o Espírito Santo. E, com base nessa lição, reflitamos sobre o que devemos fazer quando recebemos o Espírito Santo hoje. Vamos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14. No capítulo 25, versículo 14, Jesus diz: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade e, então, partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E, aproximando-se também o que receberá 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, o que receberá 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A parábola dos talentos dada no Evangelho de Mateus, capítulo 25, nos ensina muitas coisas. Deus confiou a nós a missão do Evangelho, ou seja, os talentos, e nos instruiu a trabalhar com isso. Em outras palavras, isso significa que devemos evangelizar. Quando o Senhor voltou, ele verificou os resultados do trabalho dos servos, para ver como eles tinham se saído. Aquele que recebeu 5 talentos trouxe de volta mais 5, devolvendo um total de 10 talentos ao seu senhor. Vendo isso, o Senhor o elogiou e disse: Muito bem. Vendo que você é fiel no pouco, eu te colocarei a cargo de coisas maiores no futuro. Aquele que recebeu 2 talentos também se aproximou e disse: Senhor, eu ganhei mais 2 talentos. Independentemente da quantia. Ao ver o esforço e a dedicação, o Senhor disse: Você também foi fiel no pouco, então sobre o muito te colocarei. Porém, aquele que recebeu 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e o escondeu. O que nós recebemos de Deus, não é o Evangelho? E se escondemos o Evangelho e nunca o revelamos, ou seja, e se nunca pregamos o Evangelho a ninguém? Devemos considerar cuidadosamente o que o homem da parábola de Jesus disse a esse servo depois de seu retorno. Deus chamou isso de mal.
Se recebemos algo precioso, somos obrigados a compartilhar com os outros o máximo possível. Porém, quando o servo falhou em fazer isso, de acordo com a parábola da Bíblia, foi-lhe dito: pois então, você deveria ter colocado o talento no banco. Então, eu não teria recebido de volta com juros? Por que você simplesmente o enterrou no chão? Como resultado, o servo acabou sendo lançado para fora, nas trevas. Portanto, devemos refletir cuidadosamente sobre o motivo pelo qual Jesus nos deu esta parábola, em Mateus capítulo 25. Antes de Jesus ascender ao céu, ele nos ensinou que nossa responsabilidade é entregar tudo o que ouvimos e recebemos do Pai para todos aqueles que ainda não ouviram. Ou seja, quando Jesus ascendeu ao céu, ele confiou aos seus discípulos a tarefa de pregar o Evangelho. Antes de ascender ao céu, ele disse: sede minhas testemunhas até Samaria e até os confins da terra. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aquele que recebeu um talento não fez nada. Se ele tivesse os olhos da fé, ele certamente teria visto o caminho. Porém, seu coração estava cheio de dúvidas e hesitações. Aqueles que vacilam, pensando: se eu fizer isso, vou ter algum resultado? Sempre verão obstáculos. Para essas pessoas, tudo ao seu redor parece ser um obstáculo. Porém, quando Deus nos ordena pregar, isso não mostra que Ele removerá todos os obstáculos ao nosso redor? Já que Deus concede o Espírito Santo da chuva serode a todos os seus filhos em Sião hoje, nunca devemos ter a mesma atitude daquele servo que recebeu um talento. Como eu tenho dito repetidamente, as pessoas com olhos de fé sempre podem ver o caminho, mesmo que uma grande montanha esteja bloqueando seu caminho. Eles simplesmente fazem um túnel através dela, não é? Isso é o que os olhos da fé nos ensinam. Os servos que receberam 5 e 2 talentos sempre puderam ver esse caminho. Por que aquele que recebeu um talento o enterrou no chão? Foi porque, aos seus olhos, tudo parecia ser um obstáculo. Como eu posso fazer isso? Ele não vai me achar uma pessoa estranha, se eu pregar o Evangelho para ele? Dezenas de milhares desses obstáculos estão construindo barreiras em sua mente. Até mesmo na história dos israelitas, cerca de 3.500 anos atrás, quando os 12 espiões foram enviados para explorar a terra de Canaã, havia uma clara diferença entre a Canaã vista pelos 2 espiões e a Canaã vista pelos outros 10 espiões. Embora todos eles vissem o mesmo ambiente, aos olhos de Josué e Calebe, parecia realmente como uma terra que manava leite e mel, que Deus havia prometido a eles. Enquanto aos olhos dos 10 espiões restantes, tudo parecia como obstáculos. Aos olhos daqueles que receberam o Espírito Santo, obstáculos simplesmente não existem. Já que Deus lhes concede olhos de fé, eles sempre podem ver um caminho. Quando olhamos para a história da igreja primitiva, cerca de 2000 anos atrás, está escrito: todos os dias eles continuavam se reunindo e pregando a palavra de Deus. O número daqueles que amavam a palavra de Deus cresceu para cerca de 5.000 em um dia. Cerca de 3.000 foram batizados. O número de discípulos aumentava diariamente. O livro dos Atos é o livro do evangelismo. O livro dos Atos registra a pregação dos apóstolos. Depois de receberem o Espírito Santo da chuva temporã no dia de Pentecostes, ocorreram eventos incríveis em todos os lugares. Além disso, foi dito que a luz do Espírito Santo da chuva serôdia hoje é 7 vezes mais brilhante do que a da chuva temporã. Isso ajudará o Evangelho a ser pregado em Samaria e até aos confins da terra.
de forma mais rápida e intensa, com muito mais poder do que na igreja primitiva. Aqueles que não sentem esse poder são os que enterraram os talentos. Aqueles que esconderam os talentos na terra nunca serão capazes de ver ou experimentar o mundo dos milagres de Deus. Deus permitiu que Josué e Caleb testemunhassem o incrível momento da queda de Jericó. Mas o que aconteceu com os outros 10 espiões? Eles não puderam vê-lo, e todos pereceram no deserto. Hoje, não devemos apenas pensar em receber o Espírito Santo da chuva serôdia através da festa dos tabernáculos, mas também nos perguntar como devemos realizar a obra de Deus através desse Espírito Santo? Em vez de focar somente em receber os 5 talentos, devemos ser capazes de considerar o que fazer após recebê-los. Assim, devemos almejar receber a aprovação de Deus. Muito bem, servo bom e fiel. Entre o Espírito Santo da chuva serôdia, há o Espírito Santo da fé, o Espírito Santo da sabedoria, e o Espírito Santo do conhecimento. Se recebemos o Espírito Santo da fé, nossos olhos devem mudar. Devemos ver um caminho em cada situação, não obstáculos. Aqueles que constantemente focam no porquê das coisas não funcionarem são realmente aqueles que têm olhos de dúvida e hesitação. Pessoas com olhos de fé, concedidos pelo Espírito Santo, sempre veem um caminho. Um dia, uma empresa de calçados enviou 2 funcionários para a África. Era uma época em que muitos africanos andavam, na maior parte do tempo, descalços. Ao enviar os 2 funcionários, o presidente da empresa pediu a eles que investigassem. Seria possível vender calçados na África? Os 2 funcionários retornaram, depois de realizar sua pesquisa de campo. Um dos funcionários relatou ao presidente da empresa: a África não é um lugar para vendermos calçados. Como podemos vender sapatos, se todos andam descalços e ninguém usa sapatos? O outro homem pensou de forma diferente. Não, não é bem assim. Como todos andam descalços, seria muito benéfico para a empresa se conseguíssemos fazer com que essas pessoas usassem sapatos. Um disse que seria impossível, enquanto o outro disse que seria um mundo de oportunidades ilimitadas. Assim, o presidente escolheu a pessoa que viu grande potencial e o nomeou como gerente geral para vender sapatos na África. Porém, quando ele tentou vender os tênis, não havia compradores. Porque os sapatos eram muito caros. Ele pediu ao presidente: garantirei que cada pessoa na África usará sapatos. Então, por apenas um ano, por favor, me dê apoio incondicional e total para tudo que eu pedir. O presidente concordou. Como resultado, ele forneceu tênis e sapatos gratuitamente para todas as pessoas africanas que encontrava. Depois de receber os sapatos de graça e experimentá-los, as pessoas os acharam muito mais confortáveis do que andar descalças, devido ao bom amortecimento. Depois de cerca de um ano, seus sapatos começaram a se desgastar. Assim, chegou o momento em que eles precisaram trocar seus sapatos. Eles não conseguiam mais andar descalços, sem usar tênis. Eles haviam se acostumado. Eles perceberam quão conveniente era realmente usar tênis. Desde então, as pessoas começaram a comprar tênis um atrás do outro. Portanto, essa empresa agora se tornou líder global na indústria de tênis. Uma pessoa apenas se concentrou na situação atual, enquanto a outra pessoa viu o caminho. Nosso evangelho é o mesmo. Esse não é o evangelho que Deus realiza. Até onde esse evangelho alcança? Ele deve ser pregado a todas as nações, em Samaria até os confins da terra.
Alguns podem pensar, como isso será pregado nos países muçulmanos ou nos países budistas? Ou como pode ser pregado nos países fortemente influenciados pelo hinduísmo? Irmãos e irmãs, se Deus já designou o Evangelho para ser pregado em Samaria e até os confins da terra, então, não há força física ou pessoa que possa obstruir sua palavra. O poder da palavra de Deus não removerá todos os obstáculos e continuará avançando. Os pensamentos e espíritos dos dois funcionários eram diferentes. Os pensamentos de Josué e Caleb, e os pensamentos dos outros 10 espiões, também eram drasticamente diferentes. Os 10 espiões pensaram que os habitantes eram fisicamente robustos e fortes, equipados com armas formidáveis, e possuíam uma fortaleza significativamente estratégica. Ao dizer que eles se pareciam com gafanhotos, enquanto os habitantes pareciam humanos, que contrastes gritantes estavam sendo descritos! Porém, Josué e Caleb não viram dessa forma. Nós podemos devorá-los, eles disseram. Não importa quão altos e poderosos eles sejam, não temos Deus conosco? Com o Deus mais poderoso do universo ao nosso lado, por que deveríamos temê-los? A terra de Canaã foi prometida por Deus. Então, não tenham medo algum. Eles tranquilizaram as pessoas com essas palavras cheias de fé. Devemos ter a sabedoria de fornecer tênis para aqueles que andam descalços. Quando temos olhos de fé, sempre se abre um caminho diante de nós, e conseguimos ver o caminho. Aqueles que tomaram esse caminho foram os que trilharam o vitorioso caminho da fé. Hoje, no último dia da festa dos tabernáculos, Deus disse no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então, de agora em diante, aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus, devem ter essa fé. Precisamos ter olhos de fé para ver cada caminho. Porém, quando temos olhos de dúvida ou hesitação, o que acontece até mesmo com o caminho que está diante de nós? Ele se torna obscuro. Não poderíamos mais vê-lo. Não teríamos escolha a não ser sentir, como se uma grande montanha estivesse bloqueando o nosso caminho, e um obstáculo intransponível nos impedindo de seguir em frente. Vamos ver na Bíblia o que os profetas da igreja primitiva fizeram quando receberam o Espírito Santo da chuva temporã, no dia de Pentecostes. Vamos abrir o livro dos Atos, capítulo 2. Em Atos capítulo 2 versículo 4, está escrito: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos ver o que aconteceu depois de receber o Espírito Santo, indo para o versículo 14. Então, se levantou Pedro, com os 11, e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias. Aqui, a Bíblia nos mostra a cena onde eles ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a obra do Evangelho de Deus, conforme Deus derramou o Espírito Santo sobre eles. Vamos ver o capítulo 2, versículo 38. No capítulo 2, versículo 38, está escrito: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é,
para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos ver o que os apóstolos e os santos da igreja primitiva fizeram, quando receberam o Espírito Santo no versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o que Deus acrescentava? Acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Todos os dias, os apóstolos e os santos da igreja primitiva pregavam diligentemente sem descanso, dizendo: Jesus é o Cristo. Vamos para o capítulo 4. Versículo 1. No capítulo 4, versículo 1, está escrito: Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem, em Jesus, a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Como podemos ver, depois de serem movidos pelo Espírito Santo, os santos da igreja primitiva se esforçaram para se reunir e pregar a palavra de Deus todos os dias. E assim, no final, se usarmos os termos da parábola dos talentos, todos os santos da igreja primitiva puderam produzir 10 talentos. Como o evangelho continuou a ser pregado por toda Jerusalém, os líderes religiosos daquela época começaram a sentir que a sua religião estava à beira do colapso. Vamos para o versículo 13, capítulo 4, versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se, e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E, mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: Que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los. Sobre ameaças e calúnias, hoje em dia acontece o mesmo de como foi nos dias da igreja primitiva. Examinando os registros sobre a obra de impedir a verdade de Deus, no livro dos Atos no Novo Testamento, podemos entender facilmente por que eles criam tantas afirmações mentirosas sobre nós nesta época. Os apóstolos apenas pregaram o Evangelho. Eles apenas proclamaram a notícia de que Jesus é o Cristo, e ainda assim, os opositores corriam o risco de a sua religião entrar em colapso. Versículo 17. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos, antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecerá. Dessa forma, o evangelho da igreja primitiva começou a se espalhar rapidamente de Jerusalém para muitos países do Oriente Próximo, se espalhando explosivamente por toda a região. Assim, o judaísmo, que era a classe dominante na época, ficou muito surpreso. Eles estavam preocupados que todos pudessem se converter à crença em Jesus. Temendo que sua religião desmoronasse, eles tentaram persuasão, ameaças e até prisão. Eles empregaram uma variedade de métodos. No livro dos Atos capítulo 24,
Eles até tentaram estigmatizar a igreja primitiva como seita, pensando que isso impediria as pessoas de se juntarem a ela. Apesar de empregar vários métodos, o poder do Espírito Santo nunca pode ser parado pela força humana. O poder do Espírito Santo permitiu que o Evangelho se espalhasse mais ampla e rapidamente de Jerusalém, alcançando os países vizinhos e, no fim, podemos ver na Bíblia a incrível história do Evangelho sendo pregado até Roma, Grécia e até mesmo a distante Europa. Está profetizado que Deus agora brilhará uma luz 7 vezes mais forte do que a do Espírito Santo dada à igreja primitiva. Naquela época, o Evangelho alcançou apenas algumas partes da Ásia e da Europa. Mas agora, há algum lugar entre os 5 oceanos e 6 continentes onde o Evangelho não foi pregado? Desde o Alasca, no norte, até a cidade de Ushuaia, no sul, Deus abriu todo o caminho para o Evangelho. Hoje, se nos for concedido o Espírito Santo da chuva serôdia, devemos realizar a nossa missão com ele. Quer tenhamos recebido 5 talentos, 2 talentos ou 1 talento, não devemos temer, pensando: o que eu posso conseguir com isso? Devemos simplesmente ir e fazer o que Deus nos disse para fazer. Como Jonas reagiu? Quando Deus lhe disse para ir a Nínive pregar a palavra de Deus, ele ficou com medo e escolheu fugir. Ele tentou fugir para um lugar chamado Tarsis, em vez de seguir a palavra de Deus. Porém, Deus não preparou um peixe enorme para engolir Jonas e assim guiá-lo para, no fim, ir a Nínive para pregar a palavra de Deus. Não era que Jonas fosse eloquente ou tivesse alguma habilidade especial, em comparação com os outros. Ele simplesmente pregou em obediência à palavra de Deus, que lhe disse: pregue. Porém, um evento realmente incrível de levar 120.000 ninivitas ao arrependimento aconteceu. Esse evento estava além da imaginação de Jonas. Da mesma forma, quando Deus nos ordena fazer algo, devemos fazê-lo. Se fizermos isso, veremos milagres. As pessoas na África estão acostumadas a viver sem usar nenhum sapato. Como eu posso vender sapatos para essas pessoas? Isso é totalmente impossível. Não devemos ter esse pensamento negativo. Ao contrário, devemos pensar: já que eles não usam sapatos, há uma ampla oportunidade de vender sapatos. É um mar de possibilidades. Hoje, vocês e eu recebemos a abundante bênção do Espírito Santo da chuva serôdia de Deus. Não olhemos para os obstáculos com olhos de dúvida, mas tenhamos olhos da fé que veem o caminho. Aquele que nos ordenou fazer essa obra é o nosso Deus. Para Jonas, Deus disse: vá para Nínive e proclame a mensagem. Para nós, Deus disse: ide e pregai o Evangelho a todas as nações, em Samaria e até aos confins da terra. Se recebemos a missão de Deus, tudo o que precisamos fazer é ir e pregar. Nossa própria eloquência ou maneiras não são muito importantes. Espero que este ano seja definitivamente abençoado, quando a glória de Deus for amplamente espalhada, em Samaria e até aos confins da terra, e todos possam testemunhar os incríveis milagres de Deus. O Espírito Santo não deve ser escondido. Esperando que vocês e eu possamos experimentar o poder de Deus e sentir a sua obra em nossas vidas, gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.